Hoje está uma evasão assim muito grande. Nós estamos lendo, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, nós estamos já encerrando esse livro. E vamos começar na próxima semana, creio, já a carta de Paulo aos Romanos. A carta que tem a carta mais teológica, né, do Novo Testamento. Hoje nós vamos encerrar. Desculpa. Já está ali. Nós estamos aqui nos finalmente, né? Um momentinho. Bom, nós estamos aqui na terceira viagem do apóstolo Paulo. Aqui. Abra aí em Atos 18, a partir do verso 23. Nós vamos... Eu acho que a gente até falou sobre isso aqui, se eu não me engano. Não. Vamos lá aqui. Atos capítulo 18, na terceira e última viagem do apóstolo Paulo pela Ásia Menor, a partir do verso 23. Havendo passado ali alguns dias, algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Vamos ver aqui o intuito, né, o objetivo de Paulo na sua terceira viagem. O verso 23, ele é muito claro a respeito disso. Não é? Paulo, ele era um homem cuidadoso e atento, não é, ao seu trabalho e atento à expansão do Evangelho. Não é? Então, o verso 23 aqui vai nos mostrar o objetivo de Paulo na sua terceira viagem. Havendo passado ali algum tempo, ele estava em Éfeso, não é? Atravessando sucessivamente a região da Galácia e da Frígia, justamente essa região toda aqui, ó, que está aqui no nosso mapa aqui, não é? Os Gálatas, a Frígia aqui, não é? E Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Então, qual foi o intuito, qual era o objetivo de Paulo na sua terceira viagem? Fortalecer a igreja do Senhor. Mas fortalecer como? Em que aspecto? Em que direção? Não é? Vai fortalecer, irmãos, na doutrina dos apóstolos. Vai fortalecer na capacitação dos discípulos, dos pastores. Vai fortalecer a igreja, não é? Trazendo a revelação do Evangelho com mais profundidade e trazendo essa revelação também ensinando a aplicar essa revelação do Evangelho ao coração dos membros da igreja. A igreja, irmão, só cresce a partir da proclamação da palavra de Deus, da sua doutrina. Não tem como ela crescer, não é, baseada em eventos, em festivais, não é, só pela questão do louvor da música. Isso não vai fortalecer a igreja. Não vai fundamentar a doutrina no coração dos irmãos. Ela precisa realmente, não é, ser doutrinada
ser capacitada para entender a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Então, essa terceira viagem de Paulo era como uma viagem de reciclagem, né? Reciclar todos os discípulos, também a sua igreja, na questão da Escritura. Não é? Então, não foi uma viagem de turismo. Não é? Muita gente pensa que fazer missões não é fazer uma viagem turística. Não é, irmãos. O desafio é enorme. O desafio é enorme nessas viagens missionárias. Existe hoje no Brasil, né, a própria APMT, né, que trata das missões transculturais para outras nações, como também da JMN, que trata das missões nacionais aqui. Eles têm projetos, não é, missionários de tempos parciais. Você pode participar de um projeto de um mês na PMT ou na JMN, ou de 6 meses, ou de 1 ano, ou, não é, seja lá, não é, o tempo que você queira se dedicar a missões. Isso é muito interessante, né, e é uma oportunidade para que a igreja, né, participe disso, entenda, para ela entender a dimensão do desafio, não é, de ir a um povo, a uma nação, seja lá onde for, no Brasil ou fora do Brasil, para pregar o Evangelho. E não pense que sair daqui do Brasil, né, para pregar o Evangelho aqui nos interiores, nas regiões mais carentes do Evangelho, é fácil. Não é, irmãos. É um desafio muito grande. A gente tem ideia de que a nossa cultura ela é uma cultura uniformizada. Não é. Cada região tem suas particularidades que vão entrar em confronto com a nossa cultura. Porque nós levamos a nossa cultura para esses locais. Mas o grande desafio, irmãos, é justamente você encontrar um meio, uma estratégia, né, de levar a palavra de Deus àquela cultura e deixar que o Evangelho modifique a cultura no que ela precisa ser modificada. Ele não vai transformar a cultura evangélica, ele vai transformar o coração dos ouvintes, né, e a partir da atitude dos ouvintes, dos convertidos, né, começa a haver uma mudança cultural. Então, é de dentro para fora. Então, pensar, irmãos, que essa região aqui, que Paulo viajou na terceira viagem, era uma região sociável e aberta ao Evangelho, é um engano muito grande. É um engano muito grande. Porque nós estamos aqui no Império Romano, e no Império Romano haviam leis, não é, de que os imperadores eram deuses e deveriam ser adorados. Além disso, havia um panteão de deuses romanos misturados com os deuses gregos que toda essa gente adorava. Adoravam o céu, adoravam a lua, adoravam as estrelas, adoravam as árvores, adoravam os animais, adoravam a agricultura, tudo isso tinha Deus para adoração. Então, a mente desse povo, né, era uma mente politeísta, era uma mente sincrética. Então, não se adorava só um Deus, se adorava vários deuses. Se você entrasse na casa de qualquer um desses aqui, você ia ver lá vários altares na casa dele, para vários deuses diferentes. Havia alguns locais, como em Éfeso, a deusa Diana era muito forte ali. Ela tinha, assim, uma proeminência, mas não só ela, como também outros deuses. Né? Adoravam Júpiter, adoravam Marte, né? A gente vê isso acontecendo com Paulo, né, e Barnabé, né, quando ele cura um homem, né? Então, é um desafio enorme se testemunhar ali o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, qual era ali o objetivo de Paulo? Fortalecer a igreja. E quando você sai de Atos e começa a ler as cartas de Paulo, né, ele escreve 13 cartas, não é? Você vai perceber justamente isso. Né? Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, né? Gálatas, Efésios, não é? Timóteo, 1 e 2 Timóteo, né? Você vai, Tessalonicenses, 1 e 2 Tessalonicenses, Colossenses, você vai perceber a preocupação de Paulo em fortalecer as igrejas locais com a doutrina, corrigindo ali os desvios que haviam ainda no coração daqueles irmãos. As cartas tratam de quê de Paulo? São cartas que trazem doutrina e prática. Ele mostra a doutrina e depois mostra a prática. Porque havia uma necessidade ali de urgência de que a igreja se fortalecesse para se firmar diante, né, do sincretismo religioso daquela região.
Vamos ver aqui algumas características, alguns fatos importantes da viagem de Paulo ali na sua terceira viagem. Qual era a equipe de Paulo? Paulo, Timóteo, não é? Depois nós temos Erastus, Sópatros, Aristarco e Gaio. Então a gente começa a perceber, não é, que a equipe de Paulo começa a aumentar. No começo da primeira viagem foi Paulo e quem? Paulo, Barnabé e João Marcos. João Marcos ele não aguenta a pressão, volta. Então praticamente só foram os dois, Paulo e Barnabé. Aqui na terceira viagem nós temos aqui 5 pessoas com Paulo. E nós vemos aqui já a participação de Timóteo. Timóteo já começava a caminhar com Paulo. Paulo deixou Timóteo em Efésios, né? Uma igreja também muito problemática, né? Muito problemática. Então, a equipe aqui de Paulo, ela aumenta. E também aumenta, né? Aumenta também a dimensão do testemunho da igreja nas suas regiões. Abra aí a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Né? Essa igreja foi a igreja que Paulo menos permaneceu. Se há uma igreja que Paulo ficou pouquíssimo tempo, é essa igreja de Tessalonicenses. Né? Ele demorou aqui, alguns estudiosos, né, da Bíblia, né, eles afirmam que Paulo demorou aqui 1 mês e outros afirmam que Paulo demorou aqui 2 semanas. Por que demorou tão pouco tempo? Por causa da perseguição dos judeus. Quando os judeus descobriram que Paulo estava, corriam para lá para querer matá-lo, né? A perseguição dos judeus sobre a vida de Paulo e sobre a vida da igreja foi tremenda, tremenda. Além da perseguição do Império Romano, né? Mas é interessante observar aqui, não é, como a igreja também contribuía para o avanço do Evangelho. Então, Paulo fortalecia a igreja e a igreja fortalecida multiplicava o seu testemunho. Né? Isso é muito interessante, né? Olha só, a partir do verso 2 aqui. Isso aqui é Paulo dando graças, né, à igreja, né, por uma carta recebida por meio de Silvano, ou por meio de Timóteo. Diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar. Então Paulo intercedia pela igreja que ele fundava, né? Lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai. Aí vem aqui, ó, olha só, a lembrança que Paulo tinha dessa igreja, da operosidade da fé. Era uma fé operante, era uma fé que traduzia a confiança em Deus em ações, em testemunho, que vocês têm da dedicação do amor. Olha só, o amor aqui, o amor fraternal, né, pelos irmãos aqui, e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Então são 3 pontos aqui, né, que Paulo destaca nessa igreja, não é? A operosidade da fé, o amor e a esperança em Cristo. Como é que isso surge no coração da igreja? Como é que isso surge no coração dos irmãos? Através da pregação da doutrina do Evangelho. Não existe outro meio, irmãos. Então, quando Paulo vai, essa sua terceira viagem, ele vai com esse mesmo propósito, pregar a Escritura. Pregar a Escritura. Por isso, irmãos, que nós levamos tão a sério, né, a pregação do Evangelho, o ensino do Evangelho. Porque é isso que fortalece a igreja, que traz saúde espiritual para a igreja. Não é outra coisa. Não são os eventos. Não é churrasco, não é almoço, não é bazar. Isso é bom, deve fazer parte, deve. Mas isso são coisas à parte. São adornos, não é o principal. O principal aqui é o respeito ao Evangelho, à Palavra de Deus e ao ensino dessa palavra. Então vamos lá. Paulo em Éfeso, né? Ele está do capítulo 18, do verso 23 ao verso 19, 7. Volta lá para o livro de Atos, capítulo 18. A partir do verso 23. Olha só.
aqui ele fala aqui de Apolo, no capítulo 19, não é? Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, então Apolo já tinha ido para Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então, que batismo vocês receberam? Eles disseram: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Enquanto Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tendo falado em línguas como profetizavam, eram todos os 12 homens. O que é que Paulo está trazendo aqui para a igreja? A doutrina apostólica. Qual era o batismo? O João batizava por onde? A questão aqui era justamente a realidade dos dois batismos aqui, o batismo de João Batista e o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo de João era para arrependimento, correto, perfeito. E o batismo de Jesus Cristo era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há uma mudança, não é, do modo do batismo, do modus operandi do batismo. Então, eles precisavam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque isso era a marca, não é, de pertencer à igreja. É isso que está acontecendo aqui. Paulo está o quê? Não é que Paulo está corrigindo, não é porque João não batizava, João não estava errado em seu batismo. Mas o que Paulo está fazendo aqui é aprofundando a doutrina no coração desses irmãos. Ora, veja só, eles estão em Éfeso e foram batizados pelo batismo de João Batista. Então alguém já passou lá pregando o Evangelho e batizando para o arrependimento. Você está vendo que coisa interessante? Como a expansão aqui da palavra que cresce aqui, não é? É interessante que o Espírito Santo veio sobre eles. Significa que eles receberam a plenitude da nova aliança e o poder do Espírito Santo, o que também aconteceu com os discípulos de Jesus. Mesma coisa. Está vendo Atos 1:8? Está entrando em ação aqui, a mesma coisa. Assim que eles foram batizados em nome do Pai e do Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, do Senhor Jesus Cristo. E aí, não é, a confirmação aqui, né, e falavam em línguas, como profetizavam. Há uma tensão muito grande, irmãos, né, nessa questão do batismo com o Espírito Santo. A minha pergunta é: o Espírito Santo batiza? Tem algum texto da Escritura, né, onde tem o Espírito Santo batizando as pessoas? A ação do batismo? Não tem, irmãos. Não existe isso. Como é o batismo no Novo Testamento? A pessoa se arrepende e o pastor vem, pega a água, põe sobre ela, ou mergulha nas águas. Eu te batizo pela autoridade recebida, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é isso? Automaticamente, irmãos, ali já habita nela o Espírito Santo. Então as pessoas entendem que o batismo com o Espírito Santo é uma nova unção que o cristão recebe. Isso não tem fundamentação bíblica. Não existe isso. Não existe isso, irmãos. Todos convertidos em Cristo são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e são cheios do Espírito Santo. E a manifestação, pastor, das línguas? Ora, para o contexto, para a realidade do contexto aqui, do livro de Atos, era necessário isso. Mas que línguas eles estão falando aqui? É outra tensão também muito grande em nosso contexto.
que hoje, em nosso contexto, existe uma separação em algumas igrejas. Os que são batizados com o Espírito Santo e os que não são batizados com o Espírito Santo. Os que são batizados com o Espírito Santo têm mais privilégio. Oram, intercedem pelos outros, falam numa linguagem que ninguém entende. E os que não são batizados com o Espírito Santo estão ali no cantinho, procurando e buscando de Deus, né, esse batismo. E muita gente, irmãos, se frustra com isso. Se frustra porque não acontece, não vem. A minha pergunta é, que línguas esses aqui falavam quando foram batizados com o Espírito Santo? Alguns vão dizer língua dos anjos. Tudo bem, vamos lá, vamos pensar. Os anjos vieram à terra? Vieram. Mandado por quem? Por Deus. Foi, está lá. Tudo bem. Qual foi a língua que eles vieram que eles falaram quando chegaram aqui? Foi a língua deles? Não. Por quê? Porque se ele falasse, ninguém ia entender a mensagem de Deus. Eles falaram que língua? A língua do povo que eles foram enviados para falar a mensagem de Deus. Então, na verdade, irmão, ninguém sabe a língua dos anjos. Ninguém sabe. Nem Paulo sabe. Ninguém sabe a língua dos anjos. Por quê? Porque toda vez que, na Escritura, que um anjo ia falar com alguém, o anjo Gabriel falou como com Maria? Na língua dele? Lá na língua celestial? Maria ia entender? Não, irmãos. Quando falou com Isabel, quando falou com João Batista, falou na língua de quê? De João Batista, de Maria e de Isabel, para eles entenderem qual era a mensagem de Deus ali. Então não se sabe a língua dos anjos. Então essas línguas hoje, que tem nas igrejas hoje, que se fala, irmãos, isso não tem fundamentação bíblica. Não tem. Isso não é também sinônimo de espiritualidade, como muita gente pensa. Eu falo em línguas, eu sou espiritual. Não, isso também não tem nenhuma fundamentação bíblica que diga isso. Os que falarem em línguas são mais espirituais do que aqueles que não falam. Onde é que está isso na Escritura? Jesus Cristo veio de onde? Do coração da Trindade, né? Qual era a língua lá que ele falava lá com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo? Você sabe? Ninguém sabe. Mas qual foi a língua que ele veio falar aqui com a gente? Na língua, falou hebraico e aramaico. Quando Deus se manifestava para o povo, falava em que língua? Falava no aramaico e no hebraico, para que o povo entendesse. Então você está vendo que essas línguas aqui são línguas inteligíveis, são línguas que têm alfabeto. Então, as línguas que esses discípulos falavam aqui, podia ser grego, podia ser aramaico, podia ser hebraico, porque eles estavam em Éfeso, né? Eles eram aqui, eles não eram judeus aqui, eles eram gentios. Como está lá em Atos dos Apóstolos. Mas o fato aqui, irmãos, e também uma coisa aqui muito interessante, e como profetizavam. Então são duas coisas aqui de tensões hoje na igreja, línguas e profecia. A gente já viu que as línguas são idiomas, audíveis, inteligíveis. Eu creio no dom de línguas? Creio. Eu creio. Eu creio que pode chegar aqui alguém, não é? Pode chegar aqui chegou aqui um crente russo, ele sentou ali, né? E eu começo a pregar. Ele é russo, não entende português. O que vai acontecer? Ele vai entender a minha pregação, ele nunca falou português. Então, ele recebe o dom de entender a minha língua. Eu vou para outro país, estou lá sentado numa igreja lá, sento lá vou lá para necessidade de orar e tudo mais. E o pastor é grego, ele começa a pregar em grego. Eu nunca ouvi, eu começo a ouvir e entender a pregação dele. Dom de línguas. Dom de línguas. Ou se não, na igreja. Alguém se levanta aqui, não é? E tem um visitante aqui americano. Alguém chega aqui para pregar e começa a pregar em inglês sem nunca ter ouvido falar, sem nunca ter estudado inglês. Isso é dom de línguas. Ele está pregando na língua de um que está aqui ouvindo o Evangelho. Então, vocês estão entendendo? É assim que funciona.
Adianta você se levantar e começar a falar um monte de coisa que ninguém entende e não é quem interpreta também. Então, isso não tem sentido, isso não está dizendo nada. Profecias é outro caso aqui muito tenso em nossas igrejas, muito tenso. Irmãos e irmãs que são profetas do Senhor. Eu te digo, irmão, começa a falar um monte de coisa. A minha pergunta é, qual o sentido da profecia? Qual é o objetivo da profecia? Revelar a palavra de Deus, ou trazer a palavra de Deus, não é, de uma forma clara para a igreja. Todo que prega o evangelho é um profeta, porque ele está pregando o evangelho. Ele não está pregando nada da sua mente nem do seu coração, ele está pregando a palavra de Deus. Então ele está ali como boca de Deus para o povo. Toda profecia, irmãos, ela deve estar, não é, guiada pela Escritura. Todo profeta, ele deve estar sujeito à palavra de Deus. Ele não pode nem tirar e nem acrescentar nada. Ele deve falar justamente o que a palavra de Deus está dizendo, para ele falar. Ele não pode acrescentar nada. Porque toda profecia, irmãos, é a Escritura. A profecia é a Escritura. Então, o profeta, ele fala de quê? Da Escritura. Ele fala da mensagem de Deus, ele fala do Evangelho de Deus. E não de outra coisa, não do que ele acha, do que ele pensa. Então, se ele fala assim, esse que eu te digo, se o que ele vai dizer não está de acordo com a Escritura, rejeite esse profeta. Ele não está falando, ele não é a boca de Deus. Irmãos, e o mundo está cheio. O mundo está cheio, isso não é de hoje não. No tempo lá de Jeremias, né, como exemplo aqui, era uma quantidade enorme de falsos profetas. Enorme de falsos profetas. Eles só falavam aquilo que agradava ao povo. Aquilo que fazia com que ele tivesse proeminência. Aquilo que eu fizesse com que ele tivesse aplauso. E Deus levanta Jeremias, vai lá e repreende esses falsos profetas, porque eles não estão falando o que eu mando falar. São falsos. Então, esses aqui, e profetizavam, eles proclamavam o Evangelho, assim como aconteceu em Atos lá, no capítulo 2, com o derramado do Espírito Santo sobre a igreja ali. Eles falavam as maravilhas do Senhor Jesus Cristo. Não é? Paulo fica em Éfeso por mais de 2 anos, versos 19, 8 a 20. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Olha só. Veja aqui o que é que Paulo está fazendo aqui, irmãos. Ele está na sinagoga, né? Falava ousadamente, com conteúdo, com capacidade, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Paulo estava falando de quê? Dele? Paulo estava testemunhando como é que foi aqui as viagens dele, como é que ele sofreu, como é que ele apanhou, como é que ele escapou. Paulo não está falando disso aqui, irmãos. Paulo está justamente discutindo com os judeus o quê? Temas relacionados ao reino de Deus. Ele está plantando aqui o evangelho, a doutrina. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho aqui era a expressão daqueles que seguiam a Jesus Cristo por causa de João 14,6. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. O do caminho aqui são os crentes. Diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diretamente na escola de Tirano. Então, Paulo sai da sinagoga, leva com ele os discípulos, por causa da tensão que teve lá, e vai para a escola de Tirano. Não é? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui a respeito da escola de Tirano. Não, fala aqui que era uma escola de Tirano. Era um personagem lá.
E Paulo começou a ensinar lá aos seus discípulos, né, nessa escola. Começou a capacitá-los, né? Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Olha só, irmãos. Toda a província da Ásia, olha aqui, ó. Está vendo deixa eu ver aqui. Ah, não está aqui não, o mostrador. Ah, tá. Deixa eu ver se... Ah. O Ásia aqui, tá vendo aqui, ó? Toda a província da Ásia, ele está aqui, tá vendo onde ele está aqui, ó? Ele está em Efésio aqui, ó. Então, toda essa região aqui, ó, da Ásia aqui, não é? Ele está numa escola aqui, ó. Durante 2 anos, Paulo estava aqui, e toda essa região aqui foi alcançada, né, pelo seu ensino. Ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Né? Aí o que é que vai acontecer? O grande conflito aqui. Os adoradores de Diana, Efésios 21, 19 e 21. É quando Paulo aqui é expulso, né? Então, veja só, depois destas coisas, Paulo resolveu, né, 19 e 21. O tumulto aqui em Éfeso, a partir do verso 23. Por esse tempo houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho, né, da pregação do evangelho, pois um ourive chamado Demétrios, que fazia modelos de prata para o templo de Diana, que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com outros do mesmo ofício, disseram-lhes que, senhores, então Paulo, a pregação do evangelho lá em Éfeso, aconteceu que as pessoas começaram a deixar, não é, de comprar imagens, santinhos, pulseira, colar, da deusa Diana. E esse Demétrio aqui faz um grande tumulto ali para expulsar Paulo de Éfeso, por causa da pregação do evangelho, né? São as consequências, não é, da pregação do evangelho, né? Ainda aqui na sua terceira viagem, né, Paulo fala aos presbíteros em Éfeso e em Mileto. Ele chamou os presbíteros da igreja de Éfeso, Atos 20, 17. Ágabo, um profeta de Jerusalém, disse que Paulo seria preso em Jerusalém. Então aqui, esses aqui são os fatos que marcaram, né, essa terceira viagem de Paulo aqui em Éfeso. Paulo é violentado e preso pelo tribuno da cidade. Atos 21, 30 a 33. Irmãos, esses fatos aqui que acontecem aqui na vida do apóstolo Paulo, né, se você fizer uma análise mais tranquila, você vai perceber que também aconteceu na vida de Jesus Cristo, da mesma forma. Do mesmo modo que perseguiram a Cristo, perseguiram a Paulo, a Estevão e a todos os apóstolos, e a igreja depois, de um modo geral. Então, isso não são eventos assim extraordinários da vida cristã. A perseguição é algo ordinário na vida cristã. Ainda hoje, em pleno século XXI, acabamos de orar hoje pela Argélia, países que perseguem severamente a igreja. São 52 países hoje no mundo, irmãos, que perseguem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Perseguem violentamente, matam mesmo. Principalmente o mundo muçulmano, o mundo islâmico. É um mundo muito fechado ao Evangelho. E mesmo ali, irmãos, Deus tem levantado seus servos para ir lá para levar a mensagem do Evangelho. E são perseguidos. Né? E são perseguidos. Paulo, ele é violentado e preso pelo tribuno da cidade.
Por causa de quê, irmãos? 21, 30 a 33. Logicamente, é por causa do Evangelho, não tem como. Não é? Toda a cidade ficou em grande alvoroço e o povo veio correndo, agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo. Imediatamente as portas foram fechadas. E procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas, que toda Jerusalém estava amontinada. Então este, levando logo os soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto. Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo seguiam gritando, mate-o. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante, seria possível dizer algo para o Senhor? O comandante respondeu, você sabe grego? Você não é, por acaso, aquele egípcio que alguns tempo atrás começou uma revolta e levou 4.000 guerrilheiros para o deserto? Paulo respondeu, eu sou judeu natural de Tarso, uma importante cidade da Cilícia, e peço ao Senhor que me permita falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo em pé na escada fez com a mão sinal ao povo e fez-se grande silêncio. E ele falou em língua hebraica dizendo, olha só, Paulo falava em línguas, irmãos. Falava grego, falava romano, falava latim, né? Falava aramaico e aqui estava falando aqui em hebraico. Irmãos e pais, escutem agora o que tenho a dizer em minha defesa. Aí ele vai aqui proferir a sua defesa, não é? A respeito da pregação do Evangelho. Os judeus conspiram contra Paulo em Atos 23, né? Eles querem matá-lo de todo jeito, porque Paulo era um judeu, era um fariseu, e ele se converte ao cristianismo, e isso era uma afronta para o judeu, porque Paulo pregava, não é, a Jesus Cristo, não é, dizendo que Jesus Cristo era maior do que Moisés, era maior do que Abraão, não é, era maior do que até o próprio templo, e isso para o judeu era uma afronta, eles não aceitavam isso. Paulo fica preso 2 anos em Cesareia, Paulo é levado perante o rei Agripa, e Paulo apela para César. Então a gente vê aqui a sequência, né, dessa perseguição a Paulo, dos judeus. Os judeus não poderiam matar a Paulo. Por quê? Porque a Jerusalém estava sob o domínio romano e só quem poderia aplicar a pena de morte era Roma, o império. Então Paulo vai apelando, né? Paulo vai apelando para escapar desses judeus. E ele apela, por fim, para César, lá no capítulo 26 do livro de Atos, não é? Paulo apela para César, né? E aí nós vamos entrar na 4ª e última viagem de Paulo, né? Que é a viagem dele para Roma. Né? Ele sai, ele apela para César, né? E o apelo dele é aceito e ele é encaminhado para Roma, né? Capítulo 27, dos versos 28 a 31. Né? Então, ele vai para Roma. Né? Então, alguns fatos importantes aqui dessa 4ª viagem de Paulo. Há aquele naufrágio, né? Aquele famoso naufrágio, né? que há na viagem. Né? Todos são salvos, né? Como Paulo havia profetizado, né? Eles vão para a ilha de Malta, né? Então eles acabam chegando nessa ilha. Nessa ilha, né? Tem o grande chefe de lá está doente. Paulo ora, ele é curado. Paulo também é picado por uma serpente, mas não morre, né? E depois Paulo chega em Roma e é preso numa prisão domiciliar.
não é? Mas continua pregando o Evangelho. Isso está lá em Atos 28, 17 a 31. É provável que Paulo tenha escrito as cartas de Efésio, Filipenses, Colossenses e Filemão durante 2 anos em Roma. Né? Então a gente vai ver isso aqui nos comentários. Né? Então, irmãos, a gente conclui aqui hoje o nosso livro de Atos dos Apóstolos. Qual é a grande mensagem do livro de Atos dos Apóstolos? Né? Aqui é a bibliografia. O livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, mostra a expansão da igreja. Deus edificando a sua igreja, levantando homens para edificar a sua igreja. A um custo muito alto, custo de vidas humanas, por amor a Cristo. E é interessante que o livro de Atos, né, ele não tem uma conclusão. Né? O Lucas, ele não conclui o livro de Atos. Né? Ele termina assim: durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Então, Paulo continuava pregando e ministrando ali. Pregava o reino de Deus e com toda ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então, Lucas conclui o livro de Atos dessa forma. Por quê? Porque aqui há uma continuidade. E essa continuidade, irmão, chegou até nós. Nós somos a igreja do Senhor que continuamos pregando o Evangelho de Jesus Cristo, através da nossa vida. Então, a grande mensagem do livro de Atos, né, é essa continuidade da expansão do reino de Deus por meio da sua igreja, seja lá onde ela estiver. E nós somos nós somos os servos do Senhor que estamos dando continuidade a esse processo, através do nosso testemunho, da nossa vida. Através do cumprimento da doutrina, da aplicação da doutrina apostólica em nossa vida. A grande mensagem do livro de Atos é essa, irmãos. É a expansão do reino de Deus por meio da ação do Espírito Santo sobre a igreja do Senhor. Quando eu falo aqui igreja, eu não falo denominação, não. Eu falo aqueles que formam o corpo de Cristo, sobre a minha e a sua vida. De que maneira nós pregamos o Evangelho de Jesus Cristo? Da nossa vida cotidiana. Da nossa vida cotidiana. O Evangelho é algo simples, que deve ser interiorizado e exteriorizado pelas nossas ações cotidianas, seja lá onde nós estivermos. No trabalho, na escola, em casa, na rua. Né? Nós estamos ali testemunhando a Cristo, através das nossas ações, das nossas palavras. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, que vai fazer diferença. Uma coisa simples. Não precisa de misticismo para isso. É só crer no Evangelho. É só crer e submeter a palavra de Deus. E aprender com Ele. Que Deus, irmão, nos abençoe, nos fortaleça.